Muito boa noite e obrigado pela audiência e simpatia. O povo norte-americano está a votar para eleger o novo presidente. A escolha é entre o republicano Donald Trump, que foi inquilino da Casa Branca nos últimos 4 anos, e o democrata Joe Biden, que deseja entrar para a história como 46º presidente da nação mais poderosa do mundo, militar e económica e também desportiva, para além da força dos símbolos mundiais de maior referência, que também são dos Estados Unidos, aliás, marcas planetárias como a Coca-Cola, a NBA, a Estátua da Liberdade, os atores de cinema consagrados pelos Oscars de Hollywood, fazem dos Estados Unidos da América um país influente também no domínio da cultura. Mas estas eleições acontecem num momento muito particular, especialmente porque decorre-se sob a sombra da pandemia da Covid-19, doença que faz do país de Martin Luther King o mais afetado, com maior número de doentes e também com maior número de mortos, mais de 230 milhões de mortos. As urnas vão encerrar quando forem 1h da madrugada em Angola. Joe Biden, democrata, 50 anos na política, foi vice-presidente dos Estados Unidos no tempo de Barack Obama presidente. Chegou ao grande dia como líder das sondagens. A senadora Kamala Harris, candidata a vice-presidente se Joe Biden vencer, disse hoje que o caminho para a Casa Branca e o caminho para determinar quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos passa, sem dúvida, por Michigan. Lembro que em 2016 Hillary Clinton venceu no voto popular com mais de 3 milhões de votos, mas perdeu no colégio eleitoral, que é o fundamental destas eleições. Mas esse escrutínio pode também não ter vencedor no dia de hoje, porque Donald Trump diz que vai protestar e contestar os votos remetidos por correio. Mais de 100 milhões de eleitores votaram antecipadamente. Há 4 anos votaram antecipadamente 57 milhões de eleitores. Segundo vários analistas, este processo poderá, no entanto, vir a terminar nos tribunais, porque Donald Trump insiste em falar de fraude, de possíveis tumultos também nas ruas por causa da decisão do Supremo Tribunal em aceitar a contagem dos votos por correio. Após o dia da eleição, receia-se por uma vaga de violência pós-eleitoral, mas há muita força de segurança nas ruas. Também em vários estados as lojas estão com barras de proteção. Bom, mas vamos ao debate aqui nos estúdios com Bernardino Neto, Leitão Ribeiro e também Nkiki Samu Tussamba, os nossos 3 convidados, a quem nós agradecemos por virem, quando faltam já poucas horas para o fecho das urnas, por volta de 1 da madrugada, tempo de Angola, vão fechar as urnas. Bernardino Neto, quais são as suas expectativas em relação a estas eleições? Quem é o favorito, quem vai vencer estas eleições presidenciais norte-americanas? Bem, quem vai vencer ainda continua a ser uma incógnita. Porquê? Porque, primeiro, na história norte-americana, e a partir de 1945 para os dias de hoje, passados 75 anos, terão ocorrido mais ou menos 18 eleições. E dentre elas, apenas 3 presidentes não conseguiram se reeleger no exercício do seu poder. Foi o presidente Gerald Ford, por causa de um pendente que tinha com Nixon. Depois veio Jimmy Carter, por causa da situação da invasão da União Soviética ao Afeganistão. E depois, dentro do Irão, que se instalou também o Estado Islâmico, um Estado de natureza islâmica, não diria o Estado Islâmico, um Estado de natureza islâmica, e que depois conheceu uma contrariedade onde diplomatas norte-americanos foram feitos reféns durante 400 dias. E então isto, depois que chegou às eleições, este presidente, Jimmy Carter, não conseguiu se reeleger, para além da ressaca que vinha do fim da guerra do Vietnã. Passado este período, Bush pai teve vantagens porque fez a tempestade no deserto no Iraque e conseguiu vencer Saddam Hussein, mas depois os Estados Unidos conheceram uma recessão e não se reelegeu. À volta disto, nós conhecemos o contexto que está. Donald Trump está diante de uma situação que hoje o senhor Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, chamou de está precisamente num desastre médico.
E um desastre médico que leva à morte de mais de 200 mil norte-americanos, a Covid-19. E então, diante deste cenário, a economia que tinha algum pulso para funcionar chega a fechar mais ou menos 2 mil fábricas, o desemprego está com margens muito elevadas e então o cenário é negativo. Mas precisamos também olhar para Donald Trump. É uma figura vibrante, para além de vibrante, é uma figura que tem consigo uma característica e uma personalidade muito predatória, agressiva. Responde mais ou menos àquilo quando nós lemos Maquiavel, no seu capítulo 18, o livro O Príncipe, que diz que a característica do príncipe, do líder, precisa ter dois elementos. A característica da raposa e a característica do lobo. Estamos a ver Donald Trump, a característica da raposa, para ir olhando para as armadilhas da política internacional, e depois a característica do lobo para afugentar os adversários. E é este cenário que ele leva a estar hoje, que os americanos estão a votar, levando ainda numa situação de incerteza quem de facto vai ocupar a Casa Branca. E nesta atitude de lobo, o Amílcar esteve a apresentar-nos a situação de que ele próprio diz que, caso não vença as eleições, vai levar o processo a tribunal, e então, na história norte-americana, vai ser pela primeira vez que vai se desenhar 200 anos depois uma crise pós-eleitoral com esta dimensão. Mas vamos dar um sentido de que é o poder norte-americano que se afirma no mundo, e para além desta posição política, as instituições norte-americanas têm maturidade para poder encontrar jogos de equilíbrio. Então, vamos esperar. As sondagens indicam que Biden pode, de facto, ganhar, mas a agressividade de Trump é tanta que estamos a ver este espetáculo e ainda, faltando algumas horas, estamos ainda numa situação de alguma incerteza. Mas Trump deixa a América dividida e é dentro desta divisão que requererá uma nova liderança para ver se, de facto, é possível construir pontes e recuperar esta imagem dos Estados Unidos da América no seu sentido de liderança, quer no hard power como também no soft power. Tudo isto só é possível havendo lideranças fortes, mas que lideranças que estejam congregadas à volta dos regulamentos, à volta das normas. E aqui, quando estamos a falar de normas, é a ética, é o código e o ritual que a diplomacia exige. Trump desconstrói todo esse sistema e então estamos nesta situação onde... Porque não é deste mundo, né? Vem do setor empresarial. Mesmo do setor empresarial, os negócios também, dizia Mahatma Gandhi, o negócio também deve ser feito com ética. Mas Trump desconstrói toda a narrativa, mas está ali uma liderança que leva, de facto, a esta situação, mas que mobilizou internamente os americanos. Então, há de facto uma energia e ali o poder da democracia norte-americana que, para além de ser espetacular, estamos a ver, de facto, uma agitação, não simplesmente para os americanos, mas para a visão global, onde as academias, os poderes de outros lugares estão, de facto, a olhar que a América vamos ter depois do dia 3. É verdade, atenções hoje viradas para os Estados Unidos da América, o dia D, o dia das eleições para a escolha do novo inquilino da Casa Branca. Kikinamo Tussamba, quais são as suas expectativas? Concorda com o que disse Bernardino Neto? Bom, ou tem uma posição diferente? Sim, tenho uma posição um pouco diferente, em função realmente daquilo que o Trump foi apresentando ao longo do seu mandato, durante 4 anos. E aqui sim devo, se calhar, concordar com o Dr. Bernardino quando faz exatamente um dado histórico nos últimos 100 anos, e o último foi então o Bush, isso em 1993, que acabou exatamente não sendo reeleito. Bush pai. Sim, Bush pai no caso, não foi exatamente reeleito. Mas é importante nós conseguirmos compreender que o Trump trouxe realmente uma novidade naquilo que é a governação americana. Trump não vem exatamente da política como muitos presidentes foram se candidatando. Trump vem exatamente do mundo empresarial e marca então um passo para aquilo que é a política. Mas uma coisa Trump trouxe em 2016, que é a novidade que o povo americano sempre gosta de esperar, sobretudo nessas épocas, que é: vamos construir um muro entre o México. Foi uma grande novidade e o povo americano estava realmente expectante para ver como é que isso iria acontecer. O Trump conseguiu realmente prometer muitos empregos e conseguiu até trazer e concretizar realmente esse desiderato. Todavia,
acabou falhando no seu percurso, na sua concretização em muitos aspectos. E aqui sim chamar a atenção, criar uma expectativa de quem vai exatamente ganhar, sobretudo a maneira pela qual está a decorrer as eleições, é um grande erro. É um grande erro porque ainda não se sabe, diferente daquilo que aconteceu em 2016, que de um dia já sabia, ou seja, depois de um dia já sabíamos que realmente quem venceu. Desta vez não será assim, podemos se calhar daqui a uma semana ou 2 semanas, vai depender realmente daquilo que for exatamente as contagens. Isso vai condicionar realmente nós aqui aplicamos quem exatamente ganha. Mas, olhando sobretudo naquilo que foram os debates, e aqui sim, os debates, o Biden acabou falhando, sobretudo no primeiro debate, onde tinha muita oportunidade de chamar a atenção para si, e acabou entrando no jogo do Trump, que aqui sim concorre com o doutor Bernardino. O Trump realmente é uma raposa. Acabou exatamente conduzindo o Biden para este processo, e este processo obrigou com que o Biden até usasse algumas palavras menos boas num debate, e aqui também o moderador acabou falhando e influenciando negativamente naquilo que o processo das eleições. Mas houve já uma evolução, sobretudo no mês de outubro, onde o Trump, e nós aqui acreditamos que se calhar foi realmente bem aconselhado para exatamente ser um pouco moderado naquilo que é as suas afirmações, mas o Trump é Trump. O Trump é onde está, quebra realmente aquele protocolo diplomático, ele não obedece exatamente esses elementos. E aqui afirmamos se Trump ganha ou Biden ganha, é realmente ainda uma incerteza. Muito porque o Biden acabou também de trazer uma surpresa que tem que ver com a pandemia, e aqui sim, a pandemia vai ser exatamente um grande problema para aquilo que é a recandidatura do Trump. Mas o Trump também já diz outra coisa, né? Que, bom, é bom que vocês até estejam infectados, porque depois de você estar infectado, você ganha imunidade e vocês vão viver muito mais. Ou seja, o Trump é sempre com as suas, para chamar realmente a atenção. Mas é muito melindroso uma afirmação aqui neste momento, porque até ainda está a decorrer as eleições, é muito melindroso. A votação, exato. Sim, ainda está a decorrer, e é muito melindroso. Mas eu ainda consigo apostar numa grande surpresa, porque os Estados Unidos realmente acaba provando isso. Aquilo que é as contagens não diz absolutamente nada, as sondagens no caso, não diz absolutamente nada, para aquilo que realmente pode vir a acontecer dentro de alguns dias. Então é muito cedo, nós afirmamos aqui quem exatamente ganha neste momento. Obrigado. Donald Trump, segundo os analistas, não geriu convenientemente a crise da Covid-19. Neste momento há um registro de mais de 230 mil mortos e o país mais afetado do mundo em número de doentes e também de mortos. Leitão Ribeiro, isso, na sua opinião, vai pesar na decisão final por parte dos norte-americanos quando terminar a contagem dos votos? A Covid-19 vai penalizar Donald Trump? Já está a pesar. Sabe que o primeiro debate que Trump teve com Biden, e onde o apresentador, o Chris Wallace, levou muito a Trump à parede com relação à questão da Covid-19. E a maneira como, de facto, Trump geriu não foi das melhores. Os Estados Unidos devia ter resultados inferiores a esse. Sabe que o facto de Trump, logo à entrada da Casa Branca, ter cortado o Obamacare, prejudicou, em certa parte, um sistema de saúde da população um bocadinho frágil americana. E isso terá levado a Trump a pagar muito caro numa altura em que ele não pensava e que ninguém pensou que pudesse existir a Covid-19. Naturalmente, mas há outras marcas que marcaram o desgaste da imagem de Trump. Refiro-me principalmente o facto de Trump, nos últimos meses, ter achado que já quase à entrada do período eleitoral, ter nomeado a nova chefe da Suprema Corte, onde Trump sabia que tinha uma vantagem de 5-4, e Trump apressou-se a essa nomeação da Suprema Corte, porque Trump pensou que, se vencer as eleições, Trump pode ter, se caso vença, mais 2 lugares dentro da Suprema Corte, e isso depois dá-lhe vantagem para os republicanos, depois da saída de Trump, às próximas eleições. Mas há outra questão que desgasta. O Trump, os Estados Unidos em si, deixou de ser um parceiro de nome
de muito poder, primeiro dentro da NATO. Os problemas criados dentro da NATO desgastam um bocadinho a imagem de Trump quando Trump exige a países fortes da NATO algumas contas, algumas exigências que os países não estavam seguros e não estavam afins de abrir mão. Isso desgasta a imagem do Trump. A questão do racismo, houve muitas fricções, principalmente nos 2 últimos anos da governação de Trump. Isso terá prejudicado. Há um conjunto de desgastes da imagem de Trump que Biden, já ainda dentro do primeiro encontro, deu para percebermos nesse face-to-face quem era Biden, que vinha de um segundo que era o segundo de Barack Obama, e que era de facto Biden. Podemos perceber que a imagem de Biden foi muito bem trabalhada porque todos os temas que Trump tentou ir buscar, como a questão do problema do filho, do problema das drogas do filho de Biden, Biden reconhece e explica os detalhes onde terá falhado, o que terá falhado, o que o sistema americano terá prejudicado. Mas há fatores que Trump leva, por exemplo, como vantagem. Trump conseguiu dar um bocadinho mais de credibilidade, por exemplo, à indústria automóvel americana, que tinha quase desaparecido. Mas mata um bocadinho a indústria europeia. Tem uma certa fricção com a União Europeia e isso prejudica Trump. Há fatores que, por exemplo, a Alemanha e países como a Inglaterra e até a Suécia terão encarado a vinda de Trump, de princípio, com certo equilíbrio. Mas a retórica que Trump depois vai buscar para depois criar fricções com a China, que sabemos o poderio que os empresários chineses têm dentro dos Estados Unidos, que terá prejudicado de que maneira... Essa é a abordagem seguinte que nós vamos fazer, Leitão americana. Ribeiro, em relação a esta imagem que Leitão Ribeiro considera desgastada de Donald Trump. Teve muitos conflitos, tanto com a China, a guerra comercial com a China, o problema da NATO, a Aliança Atlântica, tem uma visão diferente hoje, 4 anos depois, sobre o papel hoje da Aliança Atlântica, entrou em confronto com os países europeus membros da NATO. Bernardino Neto, acha que Donald Trump está com a imagem desgastada, que não lhe vai permitir renovar o mandato na Casa Branca? A imagem de Donald Trump está desgastada, mas a sua base eleitoral mantém-se. E estivemos a vê-lo no último final de semana, precisamente nas cidades que decidem, e nos estados que decidem. Passou pela Flórida e por Pensilvânia, para dizer que não conta simplesmente o voto nacional, mas o voto colegial. E é precisamente ali onde está, de facto, toda esta incerteza de que Trump é capaz de voltar à ribalta. Mas há aqui um cenário que, em 2016, Trump era novidade para a desconstrução do sistema. Em 2020 é conhecido. E Trump é uma daquelas figuras que é uma figura tóxica, que o sistema internacional, mas ele navega bem, trafega bem, num sistema onde está tudo em conflito, está tudo turvo, onde até acaba trazendo vantagem. E então, como ele é uma figura desta dimensão, que sabe se adaptar a estas contrariedades, está a buscar a sua base eleitoral. Continua. Ontem mesmo ouvi a Voz da Alemanha, onde conversou com alguns americanos, onde a sociedade norte-americana estava dividida por si só. Quem faz negócio, quem está no mundo empresarial, diz que Trump é uma figura inteligente. Mas para os intelectuais, cidades como Nova York, na orla do litoral, Washington, dizem que não é uma figura que é completamente desencontrada com a ética, uma figura controversa, e então está ali, mas o que é que Trump conseguiu fazer? É como o jogo de futebol, levar o jogo até o último minuto. E o mundo hoje está nessa expectativa, sem saber
saber se de facto consegue novamente trazer isto. Agora, que vantagens tiveram para que Trump pudesse reelaborar tudo isto e Joe Biden conseguisse uma outra estrutura? É que Joe Biden arrumou o Partido Democrático muito cedo. Veja que a Kamala Harris era também concorrente, mas Joe Biden adaptou-a para a figura de vice-presidente. E mais do que isto, internamente criou grupos de trabalho para consertar a estratégia e a agenda das propostas para o eleitorado norte-americano. Então, conseguiu trazer isto. Aquela fratura que se desenhava em 2016, hoje, ao nível do Partido Democrático, já não está presente. Então, Biden está, de facto, com todo este ímpeto, mas é preciso lembrar que Trump não desistiu. Até o último minuto, Trump é daquelas figuras que se diz que não morre sozinho. Se morrer, leva alguns. E então continua com esse discurso, dizendo que se os resultados não forem favoráveis, ele não vai sair da Casa Branca. Isto levou a que as duas máquinas dos estrategas, quer de Trump como de Joe Biden, que estivessem preparados hoje com uma equipa de advogados para dar aquilo que o nosso amigo Tussambas teve a apresentar. Caso não se aceite, e aqui adivinha-se uma situação que possa conhecer um prolongamento até sexta-feira, porque alguns estados disseram que estavam em aberto de receber os votos que foram feitos por correio até sexta-feira. Trump está contrário a esta situação. Então, há aqui este conjunto de interpretações e depois Naomi Chomsky, uma figura intelectual norte-americana, dizia ontem que Trump veio ao poder e desconstruiu as bases da política externa norte-americana. Uma delas, o compromisso do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, Trump rasgou o acordo com o Irão sobre o armamento nuclear. À volta disto, dentro do próprio Estados Unidos, Obama construiu o Obamacare para a saúde e seguros para os norte-americanos, que teve uma grande adesão para os norte-americanos. Trump chegou, rasgou. Também Trump, em relações com a China, desconstruiu-as todas. Então, é um homem que trafega bem dentro desse espaço e precisa, nesta altura, de uma liderança que é capaz de construir pontos. Dali a trazer aquilo que o doutor esteve aqui a apresentar, enquanto vice-presidente de Obama, Trump sempre criou pontes. E uma das pontes muito mais visíveis de Biden, uma das pontes que ele criou foi precisamente quando a CIA tinha sob a escuta algumas lideranças mundiais. No caso da Angela Merkel, da Dilma Rousseff do Brasil, foi Biden que fez a diplomacia para que, de facto, encontrasse algum equilíbrio deste exercício de espionagem que estava a ser exercido pela CIA. Então, há aqui um conjunto de situações da qual Joe Biden, se ascender ao poder, poderá construir estas pontes, reconstruí-las e procurar a hegemonia da liderança norte-americana. Porquê? Porque dizia o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, de que onde há liderança não há poder. E onde há poder não há liderança. Estava precisamente a refletir a questão da liderança norte-americana com todos esses poderes e a descartar. Mas para a América é positiva porque ele vem com um protecionismo e à volta deste protecionismo a América se estava novamente a recuperar numa visão de retribuir o tal sonho americano, não é? Só que o sonho americano diluiu tanto para aquilo que nós dizemos aqui nas nossas palavras africanas, o trungungo de Trump foi tanto que levou à realidade que nós estamos a viver. Não é? É verdade. Quinquinamo Tussamba, já aqui ouvimos o Bernardino Neto falar, portanto, do posicionamento em termos geopolíticos de Donald Trump, mas há ainda uma outra questão que reputo de muito importante em relação à política externa e porque o mundo está preocupado com a segurança mundial. A Coreia do Norte é também um projeto que liga o Donald Trump, a questão da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, para além, naturalmente, do muro com o México. Isso deu uma imagem, digamos, de Donald Trump no cenário mundial, de algum desconhecimento sobre os jogos geopolíticos e geoestratégicos. Acha que Donald Trump não está devidamente preparado para continuar na liderança dos Estados Unidos da América?
Bom, sendo hoje a única hiperpotência, se me permitem a expressão, no mundo? América, vamos compreender que aquilo que é a expectativa americana, a nível interno, conseguiu exatamente concretizar. O trem conseguiu realmente trazer emprego, nos 4 anos que ele conseguiu exatamente governar. Porém, a nível da política externa, aqui sim o Trump acaba fracassando. E eu aqui dou uma nota negativa e vou justificar porquê a nível da política externa. No dia 12, sim, dia 12 de junho de 2018, marca-se então em Singapura o primeiro processo negocial com a Coreia do Norte, onde não passou apenas do aperto das mãos e uma declaração conjunta, mas que também não havia espelhado absolutamente quase nada para aquilo que foi depois perspectivado para dia 28 de fevereiro de 2019, isso em Hanoi, em Vietnã. Ou seja, a nível da política externa, o Trump acabou exatamente fracassando, não obstante ser realmente um empresário, mas provou realmente que não conhece bem os meandros das negociações. E aqui acabaram fracassando as duas partes, mas para Trump, porque Trump queria exatamente sair bem neste posicionamento enquanto presidente, ou seja, depois de 50 e tal anos, não havia exatamente relações diplomáticas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, ou seja, o Trump aparece exatamente para conduzir esse processo negocial, fracassando, todavia, assumiu que foi exatamente um passo bem marcado, mas naquilo que é a geopolítica, a geoestratégia, não acabou exatamente de ter o sucesso. Tudo por quê? Porque um dos princípios da negociação determina que quando você se posiciona, quando você se coloca exatamente nas suas posições e acaba fracassando aquilo que é a concentração dos interesses, ou seja, o interesse norte-americano era exatamente que a Coreia do Norte acabasse exatamente com aquilo que é o seu projeto nuclear, e não se acaba um projeto nuclear que é exatamente mais de 50 anos, é um projeto norte-americano, coreano, ou seja, coreano. Ou seja, todavia, acabou exatamente fracassando neste processo acabou fracassando neste processo exatamente da negociação com a Coreia do Norte. E vem fracassando ainda mais com a situação da China, ou seja, há uma guerra comercial com a China, onde as duas partes estão exatamente de costas viradas. Todavia, é importante nós chamarmos aqui a atenção que os Estados Unidos somente, ou seja, tem a China como o maior parceiro econômico, mas há exatamente uma disputa exatamente que acaba lhe trazendo numa situação menos boa, porque aqui realmente o Donald Trump acabou provando que não domina muito bem este meandro das negociações e acabou exatamente tendo uma nota negativa. Mas nos últimos tempos, sobretudo no dia 15, penso eu, de outubro, outubro sim, em que Donald Trump acaba exatamente conduzindo Israel para umas negociações e acordos até históricos. Estou exatamente a me referir do Arábia Saudita, que nunca, desde 94, que não havia exatamente esse processo apenas com o Egito e Cisjordânia, acabou exatamente conduzindo esse processo. Aqui sim, acabou acordando, mas acordando exatamente tarde, e se calhar isso acaba exatamente influenciando naquilo que é o posicionamento hoje, porque depois desses acordos assinados nos Estados Unidos, o Trump conseguiu exatamente aproximando muito mais daquilo que é a sondagem com Biden. Mas ainda assim, nos deixa sempre preocupado aquilo que é o posicionamento do Trump, porque nós não sabemos até quando o Trump pode exatamente mudar do seu pensamento. É só nós olhamos para aquilo que está acontecendo nesse momento com a União Europeia. Está exatamente de costas viradas com a União Europeia. E a União Europeia já defende que fica melhor, ou seja, seria melhor caso o Biden ganhasse do que propriamente o Trump, porque neste momento... É mais fácil fazer as pontes, não é? Sim, exatamente, é muito mais fácil fazer essa ponte com o Biden do que propriamente com Trump. E não é à toa, e nesse mundo já terminou, amiga, não é à toa que nesse intervalo a China vai ganhando exatamente espaço naquilo que é a União Europeia. Acabou nomeando o embaixador para ser exatamente representado na União Europeia. Quando o Trump vai exatamente afastando, e ele continua exatamente a defender, vale a pena fazer uma parceria bilateral do que propriamente multilateral. Aqui exatamente acaba fracassando nesse processo dele, porque o mundo hoje, quando você não aproxima exatamente daquilo que é as grandes superpotências, acaba exatamente tendo uma desvantagem. Exato, estamos aqui a analisar as eleições presidenciais norte-americanas. Por volta da 1 da madrugada, tempo de Angola, encerram as urnas e depois começa então a batalha pela contagem final dos votos. O mundo
quer saber se Donald Trump continua na Casa Branca ou se Joe Biden faz a sua estreia na casa política mais importante do mundo, onde Donald Trump ocupou nos últimos 4 anos, amado e odiado dentro e fora dos Estados Unidos da América. Um curto intervalo, já voltamos. Cheguei cedo. Não, cedo como? Vou já. Cedo como? Se for assim, eu estou embora. Não, Irel, mas chegaste cedo como? Chegaste cedo como? Se eu fui o último a entrar? Eu estou a ligar para si, nada. Não, eu já estou aqui no set. Yeah. Eu estava assistindo o que da independência, o que lá. Aonde? Aqui fora. Aqui Até fora? tive Mas que fora ir ao onde? banco, ficar ao banco. Não, Foi ao não banco pode, tirar o mas não CPF. podes ficar lá fora, tinhas que entrar. Sim, entrei primeiro. Estava a ligar para si, não me atendias. Eu pensei, se calhar vamos fazer isso em direto, acompanhar lá como é que as coisas estão a correr. Não, mas nós não tínhamos essa informação. Que Sim, que já tinha chegado. Eu fiquei aqui. Mas aonde? Aqui no carro. Não, estavas no carro, tinhas que entrar. Mas estava ligado, não estava a me atender. Não, o Leitama disse, aí isso não funciona assim, tinhas que entrar. De manhã também ficamos à tua espera. Nada mais, depois eu desconfiei, porque depois fui chamado de última hora. É? Yeah. E voltamos ao nosso debate, eleições presidenciais norte-americanas. Os americanos estão a votar, os últimos norte-americanos estão a votar nestas eleições. Aqui dissemos que as urnas encerram por volta da 1 da madrugada, tempo de Angola. Joe Biden e Donald Trump, um deles vai ser presidente dos Estados Unidos. Caso vença Donald Trump, vai permanecer mais 4 anos na Casa Branca. Caso seja Joe Biden, vai fazer a sua estreia. Ele foi, nos últimos 4 anos, vice-presidente do democrata Barack Obama, que esteve 8 anos na Casa Branca, chegando depois ao poder em 2016, Donald Trump, que quer renovar este mandato. Muitos handicaps na governação de Donald Trump, a começar naturalmente pela Covid-19, segundo os analistas, não geriu convenientemente. Aliás, Donald Trump apareceu variedíssimas vezes sem o cumprimento do distanciamento social, sem usar máscara, e isso naturalmente criou uma imagem negativa nos últimos tempos do presidente cessante dos Estados Unidos da América. Junta-se ao nosso painel de convidados Israel Bonifácio, a quem saúdo, os nossos agradecimentos. Qual é a sua expectativa à volta destas eleições norte-americanas, com 2 contendores, Donald Trump, que quer renovar o mandato, e Joe Biden, que quer ser o que foi Donald Trump nos últimos 4 anos e que foi Barack Obama nos últimos, portanto, durante 8 anos na Casa Branca? Bom, mais uma vez, boa noite. Saudar também aqui os meus colegas de painel. Portanto, a expectativa é um tanto quanto difícil, né? Portanto, há quem diga que só se faz prognóstico no fim do jogo. E nessa altura fica difícil saber quem é que poderá ganhar as eleições nos Estados da América. Mas seja como for... Joe Biden chegou até o dia de hoje a liderar as sondagens. Acha que isso é fundamental? Sim, mas é assim, o mundo tem estado a nos ensinar que normalmente essas questões de essas previsões que se fazem, enfim, às vezes não decidem. Portanto, em 2016, a Hillary Clinton também esteve em frente das sondagens. Portanto, depois aconteceu o contrário. Logo,
não podemos ter essa certeza e termos esse elemento acabado como se estas sondagens fossem efetivamente, portanto, pudessem vir a decidir os resultados eleitorais nos Estados da América. O certo é que tem havido aqui alguma expectativa por parte de Joe Biden, porque em função das falhas que o presidente Donald Trump tem estado, que foi praticando, desde o desleixo e às vezes a sua posição do ponto de vista da política externa. Mas é importante dizer aqui que, do ponto de vista daquilo que foram as promessas eleitorais do presidente Donald Trump em 2016, ele cumpriu. Portanto, não obstante, e como digo, do ponto de vista da política externa, ter cometido alguns erros, se calhar são erros do nosso lado, do ponto de vista da análise, mas do ponto de vista daquilo que é a expectativa do povo norte-americano, ele cumpriu. Eu quero aqui fazer referência daquilo que é a própria economia. Portanto, economicamente, o presidente Donald Trump fez o suficiente para poder satisfazer aquilo que foram as suas promessas. Agora, é importante dizer que qualquer presidente no mundo, seja qual for, não consegue cumprir aquilo que promete durante um período de tempo, sobretudo em 4 anos. Portanto, é difícil. Eu quero aqui trazer aqui um exemplo. Por exemplo, o presidente Donald Trump trouxe aqui uma questão da construção do muro, por exemplo, entre os Estados Unidos da América e o México. Efetivamente não cumpriu. Todo mundo sabia que era praticamente impossível concretizar aquilo. Era simplesmente uma promessa eleitoralista e dificilmente de se cumprir. Mas o presidente Donald Trump foi cometendo outros erros, portanto, que são aqueles erros que os anteriores presidentes americanos, portanto, e aquilo que nós conhecemos da América, era efetivamente aquilo que poderiam fazer. Eu quero aqui fazer referência da própria política externa. Nós hoje conhecemos a América como conhecemos em função da força da política externa que eles têm. Portanto, desconhecemos um pouquinho daquilo que é a política interna, mas aquilo que é a política externa são muito mais fortes e, aliás, só são fortes por isso. Então, o presidente Donald Trump, deste lado, cometeu vários erros. E um desses erros é a forma como, portanto, destruiu aquilo que o presidente Barack Obama fez. A questão relacionada, portanto, por exemplo, a questão relacionada àquele pacto que existiu do Irão, enfim, a política nuclear, a questão relacionada à Unesco, por exemplo, a saída da Unesco, a questão relacionada à questão do clima, por exemplo. Portanto, esses são assuntos que normalmente os presidentes, ou seja, a governação norte-americana sempre teve em sua mão. Ou seja, a não presença dos Estados Unidos da América em grandes assuntos que movem o mundo poderiam fragilizar o próprio Estados Unidos da América. Mas é como digo, portanto, esta é a nossa apreciação externa, nós que estamos de fora. Eventualmente, os próprios americanos podem não relevar aquilo que o presidente Donald Trump fez do ponto de vista da política externa. Claro que a América é muito grande para eles pensarem fora da América. Por exemplo, qualquer um de nós, seja qual for a nossa nacionalidade, a prioridade é a satisfação das necessidades coletivas internas. A externa, para o que nos interessa. Mas lá está. Os Estados Unidos é o que é em função da própria força da política externa. Então, é aquilo que são questões que pertencem simplesmente ao povo norte-americano. Como pode analisar. Mas um dos elementos fraturantes do presidente Donald Trump, nesta altura, que pode o penalizar, nessa altura, é efetivamente a questão da Covid-19. Portanto, a forma como ele geriu e tendo em conta a posição que os norte-americanos têm no mundo, sobretudo têm sido os primeiros em resolver qualquer outra situação de pandemia no mundo, são eles que têm os cientistas, são eles que têm tudo, são eles que têm, enfim, os melhores laboratórios. A negligência que o presidente Donald Trump mostrou nesta questão
pode vir, portanto, a penalizar o presidente Donald Trump. Mas, Obrigado. como disse, isto depende simplesmente aos próprios norte-americanos. Bom, de qualquer modo, vamos continuar a falar da segurança internacional, até porque não foi ainda aqui sublinhado, mas a questão das desconfianças em função do que já aconteceu num passado muito recente, a alegada interferência da Rússia no processo eleitoral norte-americano, gerou debates acesos nas capitais mais influentes do mundo. Eu pergunto agora, com o surgimento da China na cena política mundial, a disputar a hegemonia com os Estados Unidos, Donald Trump virou-se também para um discurso contra a China. Como é que Leitão Ribeiro vê o posicionamento da Rússia e da China face a estas eleições americanas? Bem, o posicionamento da Rússia e da China, nesse momento, eu penso que tem sido muito transparente. Apesar de que continua-se a cogitar a questão de que, ainda há alguns dias, quando começou a falar-se da questão dos votos que viriam pelo correio, que ainda havia uma interferência da Rússia. Mas eu penso que o maior problema que pode existir é o peso que a China pode ter dentro do mercado interno americano. Sabe que muitas questões daquilo que são as exportações da China e as exportações dos Estados Unidos muito depende do mercado da balança cambial internacional. E o facto dos americanos virarem-se muito ultimamente para a questão de que, como Trump teve um foco com relação à China, isso pode ter prejudicado e pode prejudicar um bocadinho os resultados eleitorais também. Sabe que houve um aumento muito exponencial nos últimos 2 anos de desemprego nos Estados Unidos. E porque a China também tentou um bocadinho absorver alguns desempregos americanos, e que não deu certo nos últimos 2 anos. A Rússia, com relação aos Estados Unidos, houve a questão de que muitas das fábricas americanas que tentaram entrar para dentro do mercado russo não tiveram quase praticamente sucesso nenhum. Isso terá prejudicado. Mas há um grande problema que terá prejudicado as relações entre os países, é a questão das tecnologias de informação. Com a saída... E é onde reside a guerra de espionagem, entre estas 3 grandes nações. É um grande problema. E com a entrada de Snowden para a Rússia, criou um outro problema, um outro grande problema. Nos últimos dias sabemos que Ronald Snowden conseguiu ter já a residência fixa em Moscovo e que ele ainda anteontem disse que já estava em condições daqui a alguns dias, até porque já tem emprego fixo na Rússia, ele consegue depois mudar a nacionalidade. Essa guerra desses grandes grupos de comunicação entre a Rússia e os Estados Unidos, e apesar de que ainda há aqui, entre parênteses, as grandes viagens ao espaço, de viagens conjuntas, não considero eu um porto seguro para essas duas nações. Olha, sabe que quando nos últimos anos eu comecei a notar essa fricção constante entre Washington e a China, estávamos logo a conseguir notar que havia uma certa fragilidade do presidente Trump em gerir essa China, essa tal potência. Primeiro é que Trump em momento nenhum conseguiu engolir o sistema chinês. Ele não consegue perceber, não consegue fazer uma leitura em condições do sistema chinês, do mercado chinês, e como a China consegue ter um sistema quase socialista, como diz Trump, e consegue ter um mercado a nível internacional aberto. Então, fica difícil para os americanos, ficou difícil para Trump, e as negociações, com algumas fricções nos últimos 2 anos, foi bastante visível. Mas penso que não foi provada até agora a ingerência da Rússia nas eleições passadas. E creio que isso não teve nada a ver... Só um minuto. Não teve nada a ver... Só não passou em função
da maioria que os republicanos têm no Senado. Portanto, só um minuto. todo mundo Israel sabe que Bonifácio, houve efetivamente essa ingerência dos Estados Unidos, já chegou da aí. Rússia, O problema que houve, a grande guerra, e é aí que eu me refiro, a guerra de comunicação. Sabe que nos últimos 6 anos, aí, os americanos ignoraram e não olharam bem que as comunicações, pensaram que os russos tivessem um nível de comunicação muito baixo. Hoje em dia, um dos maiores hackers internacionais hoje já não são os americanos, são exatamente as duas grandes potências que o Trump mais teme, são os chineses e são os russos. Em momento nenhum, eu acho. Português isso não é o melhor hacker nessa altura. Isso não dá na entrevista da semana passada. Sim, se calhar é o melhor. Não chega, não está ao nível de chineses. Ele entrou sozinho. Na entrevista, até curioso, porque ele nem é formado em informática. Na entrevista que Snowden deu a semana passada, quinta-feira da semana passada, ele provou, inclusive, e conseguiu provar que não foi o governo, nem tampouco a inteligência russa, que terá tido essa provável interferência. Certo. Vamos distribuir a jogada. Bernardino Neto, estávamos aqui a falar da segurança global e há acusações mútuas entre os Estados Unidos, a China e também a Rússia em relação à interferência nos processos eleitorais. Vimos nos últimos tempos diplomatas chineses serem considerados persona não grata pelos norte-americanos e vice-versa, e também envolvendo até jornalistas, portanto, os jornalistas chineses correspondentes de grandes baleias de informação a terem vistos de curta duração nos Estados Unidos da América e os chineses a responderem pela mesma moeda. Portanto, até onde é que nós vamos com todo este conflito entre as grandes superpotências, todas elas potências nucleares, com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas e a serem determinantes para a marcha do mundo? Amílcar, o sistema internacional é um sistema de rixas, é um sistema dos Estados contra outros Estados. E dizia Napoleão Bonaparte, o general que chegou com 24 anos a esta estrela, que o poder de um Estado reside na sua geografia. E olhando para os Estados Unidos da América, China, Rússia, são os países que detêm toda essa expressividade. Vamos adicionar a isto o poderio militar, vamos adicionar a isto o poderio tecnológico, vamos adicionar a isto o poderio financeiro. Então, o mundo está em transição e esta transição, o que é que está a assegurar? Veja, por exemplo, a transição financeira. A moeda física material hoje está a apresentar-se com moeda eletrónica. Através dos bitcoins são feitas contas. Então, o mundo está precisamente em transição. E estes poderes precisam afirmar-se. Sendo um sistema de rixas, cada um desconfia do que é que o outro está a fazer. E claro está, voltamos a Maquiavel, no seu livro O Príncipe, no capítulo 18, quando diz que, da mesma forma que são as pessoas, também os Estados. E aqui chamando a característica de ter a propriedade da raposa e do lobo, descobrindo quem são os seus adversários para afastá-los e olhando para as armadilhas que o sistema tem. Os Estados também pensam da mesma maneira. Nesse conjunto, os Estados Unidos da América identificaram que as ameaças podem partir, os seus concorrentes diretos é a China e a Rússia, e à volta disto, os outros também foram tomando cautelas. Mas quem é que ganha à volta deste cenário? É a China, que vai fazendo uma diplomacia um bocadinho mais assertiva, só que a China também tem dentro da sua estrutura algumas fragilidades. As conquistas que a humanidade tem, direitos humanos, liberdade de expressão, a China tem isto limitado. Mas em termos de tecnologia, é um poderio que está a concorrer. Em termos do poder militar, é o outro que está a... Então, há de facto estas dinâmicas. Logo, por isso que se alerta que o mundo precisa de novas lideranças para perceberem de que o mundo está em transformação. É uma transformação ambiental, é uma transformação industrial, veja as consequências que a Covid-19 trouxe. Trouxe à ribalta a agressividade das diferenças sociais. E aqui, quando nós olhamos para as economias, estamos a olhar que os Estados ainda querem apostar para as economias tradicionais. A indústria do petróleo, a indústria do automóvel, a indústria da aviação. É isto que levou a estas desigualdades. E depois, há famílias que dominam o capital financeiro mundial. Onde é que os outros estão?
O ser humano precisa de tanta riqueza para quê? Então, vamos redistribuir esta riqueza. E é isto que Thomas Piketty vai propondo no seu livro, O Capital no século XXI, que diz que a humanidade andou há 50 anos a tentar reduzir a pobreza. Não estamos a conseguir. Agora, temos é que fazer redução da riqueza. E onde tirar a riqueza? A riqueza está precisamente com 8 famílias no mundo, que têm bilhões e bilhões de... Para que este dinheiro? Vamos fazer com que este dinheiro venha para uso útil, para a humanidade, para trazer emprego. E aqui os setores para o futuro, segundo Thomas Piketty, é a saúde e a educação. Saúde é esta que nos Estados Unidos os americanos não a têm. Então, há aqui um conjunto de situações que as lideranças precisam parar e essa disputa que vai ocorrendo, este ambiente de desconfiança que a diplomacia precisa ter, líderes maduros para poder lidar, está tudo configurado dentro do próprio sistema internacional, que é um sistema de disputa permanente. Tussamba, esta luta pela conquista do espaço vital entre China, Estados Unidos da América e Rússia está a levar ao regresso da espionagem pura e dura em vários ângulos. Tecnologia, economia, finanças, clima. Sim, América, mas vamos compreender que, aliás, quando fala exatamente desse espaço vital ou virtual, o Ratzel traz exatamente na sua publicação sobre esse elemento, ou seja, o Estado que perde realmente o território em virtude de outro Estado, em virtude de outro país, está exatamente determinado a cair ou chegar ao fim. E os Estados Unidos conhecem exatamente estes meandros. A Rússia, a mesma coisa. A China também. Ou seja, há realmente aqui uma grande preocupação e aqui o engrandecimento das superpotências vai ser contínuo. Tudo, sobretudo, por falta do punho forte daquilo que é as Nações Unidas. E o Kofi Annan já defendia, na sua perspectiva, isso em 2005, sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde realmente os 5 pés têm exatamente o poder de veto, que consegue realmente determinar o andamento do mundo. Segundo o pensamento do Kofi Annan, era realmente importante que acrescesse aqui então alguns países, sobretudo como a Alemanha, o Japão, o Brasil, para realmente trazer esse equilíbrio naquilo que é a conjuntura internacional. Mas também que costuma se dizer, amigo, sobretudo nas teorias das relações internacionais. O homem forte não negocia, mas impõe realmente aquilo que são as suas decisões. E o que vamos aqui assistindo, nunca vamos enfrentar, vamos assistir uma guerra direta entre os Estados Unidos e a Rússia. Será sempre em função... Por procuração. Exatamente. Isso nós assistimos aquilo que está acontecendo na Síria. Nunca tivemos exatamente um confronto direto, mas vão sempre a buscar daquilo que é a vantagem. Ou seja, estão realmente em vários conflitos. Mas aqui, olhando se calhar naquilo que é o medo que os Estados Unidos têm daquilo que é o crescimento econômico da China. A China apresenta-nos aqui com uma nova tecnologia chamada 5G, ou seja, uma grande tecnologia que realmente vai tomar nessa perspectiva aquilo que é o mercado econômico. E os Estados Unidos realmente vai não acompanhando esses passos como tal, tem exatamente esse medo. Mas também em contramão, tá? Aquilo que é o posicionamento do próprio Estados Unidos. Não obstante, há bem pouco tempo, eu penso aquilo que é a venda de armamento, sobretudo para Taiwan, onde é um tampão exatamente para aquilo que é o posicionamento e crescimento da própria China. Vendendo armamento, estamos a falar, não menos de 2 mil bilhões de dólares para aquilo que é o crescimento tecnológico e armamentista daquilo que é Taiwan. Mas, em sentido ainda ao contrário, estamos a falar da Rússia. A Rússia continua realmente a aparecer. Apareceu em 2016 como sendo exatamente um espião para aquilo que é as eleições de 2016 e continua a aparecer, porque ouvimos do diretor do FBI, FBA, que exatamente afirmava que realmente há exatamente uma ingerência naquilo que é as eleições que estamos a assistir agora. Todavia, continua a não ser aprovado, mas o doutor Ismael afirma, e aqui se calhar contrariando um pouco,
naquilo que é o posicionamento do Dr. Ismael. Israel. Israel. Obrigado. Israel, desculpa. Israel. Não é judeu, mas é Israel. Quando diz que realmente foi provado que realmente houve sim uma ingerência naquilo que é as eleições de 2016. Mas até este momento a própria Rússia também não assume que realmente houve ou não. Claro, não pode. Não, mas era exatamente importante exatamente que houvesse essa aceitação, não se calhar da parte da Rússia, mas se calhar da parte do próprio Estados Unidos como tal. Porque se o O processo chega presidente até... Putin sempre negou essa Sim, sempre negou. entrada em Sempre Também conferência. seria uma imprudência, Sim. não sei de que valor, uma interferência a este nível e eu dizer não, eu tive... Claro. É isso. Doutor- Sei lá qual Eu é. acho que o problema, Doutor está, Jair. o problema está na russofobia e na fragilidade. Eu sei que tens uma, Simples eu sei que quanto tens isso. uma paixão muito grande por isso. Não, não é Mas paixão. pronto, Não, doutor Aqui Israel, permita-me só. simples. É importante. É É importante. Já termino. É importante nós conseguirmos compreender que a Rússia vai sempre ter alguma interferência nesse processo. Claro. Mas não E, pode. sim, deixa-me só terminar. A verdade é que é preferível, neste momento, para os russos que o ganhem do que propriamente para o Biden. Logo, há exatamente esse andar de mãos dadas entre os dois. Claro, nunca exatamente assumirão aquilo que o Trump vai sempre defendendo, né? Que nunca houve exatamente prova. Mas a Rússia sempre se relacionou melhor com democratas e não republicanos. Só que neste momento interessa mais negociar com Trump, em função realmente daquilo que é o posicionamento do Biden. O Biden não traz realmente aquilo que são as políticas muito bem clarificadas, naquilo que é o interesse da própria Rússia. Ou interessa muito mais que a Rússia, ou que Trump caminhe exatamente com a Rússia do que propriamente o Biden caminha exatamente com a Rússia. Mas, Rei Bonifácio, estávamos aqui há pouco a falar da questão do armamento e foi levantado pelo Tussam em relação à venda de armas norte-americanas para Taiwan, mas o grande negócio que Trump fez foi com a Arábia Saudita. Claro, e aí houve, portanto, a Arábia Saudita em função do petróleo, né? Portanto, sobretudo, e os Estados Unidos da América tiram um proveito muito grande. Mas eu, antes de entrar para esta questão dos negócios ou não, gostava aqui de colocar algumas questões que meus colegas levantaram, que é a relação entre Estados Unidos da América, Rússia e China. Eu não sei se a China está melhor posicionada do que os Estados Unidos da América. Se calhar a ideia que passou aqui é efetivamente essa, que a China está efetivamente muito melhor posicionada do ponto de vista, está muito posicionada do que os Estados Unidos da América. Eu acho que a China está a fazer o seu caminho, diferentemente dos outros Estados. E nós estamos acostumados com os Estados da América, que é o polícia do mundo, portanto, que quer saber tudo que os outros fazem. A China está menos preocupada com isso. A China está a fazer aquilo que ele quer fazer. A China está preocupada com a sua própria economia. Sim, mas E falávamos da diplomacia assertiva. Exatamente. Aí onde os norte-americanos não assumem liderança, aparece a China. Veja, por exemplo, nas missões de paz. Está presente a China. Veja, por exemplo, no financiamento para a própria Nações Unidas. Está presente a China. Mas isso é que eu Veja a disse na minha diplomacia primeira agora intervenção. chamada diplomacia da saúde. Isto é que eu disse. A diplomacia das máscaras para a Covid-19. Está presente a Isto é China. que eu Então, disse na são minha, esses na minha fatores primeira que intervenção. levam a uma diplomacia assertiva. Exato. Agora, A ausência se dos isto tem Estados mais Unidos- ganhos ou perdas, Exatamente. ok. É o que eu Talvez dizia aqui devemos na minha primeira refletir. intervenção, que a ausência dos Estados da América, com a liderança do presidente Donald Trump, em situações pontuais e fulcrais do ponto de vista mundial, vai fragilizando o próprio Estado da América. Fragilizar Se calhar a questão não fragilizar é, porque se criou- calhar a questão criou não é, esse vazio se calhar a questão não é na americana, política a externa questão se calhar é a administração norte-americana atual, que é do presidente Donald Trump. Por isso é que eu digo, a China se calhar está a fazer o seu próprio caminho. E a China, pronto, a China é a China que nós conhecemos, que do ponto de vista econômico é o que é, do ponto de vista tecnológico é o que é, mas a China tem aquelas falhas que o doutor Bernardino disse, que é, tem as suas falhas do ponto de vista da própria democracia, né? E isso se calhar ajuda-lhes melhor, porque a decisão é muito mais centralizada do que aquela que os Estados Unidos da América têm. Mas até agora, até o momento, os Estados Unidos da América é o melhor, se calhar, entre aspas, é o país que tem tido melhores intervenções, portanto, daquilo que são os problemas do mundo, seja qual for o assunto. Eu penso que nós, nessa altura, temos um Estados Unidos da América mais fragilizado só em função da própria
liderança atual, a própria administração. É só nessa isso. perspectiva. Portanto, É nessa perspectiva. mas se não, a China não olha o que os Estados Unidos da América está a fazer, o que a Rússia está a fazer. A China está a fazer o seu próprio caminho. Repare, a presença chinesa nessa altura no mundo e aqui em África é maior que dos Estados Unidos da América. E por quê? Porque está a fazer aquilo que disse, a própria diplomacia assertiva. A China está a conseguir tirar proveito naquilo que são as falhas norte-americanas. E por quê? Porque também todo mundo sabe qual é, com todo o respeito que eu tenho dos norte-americanos. Para além disto, veja que a China, imagina a China no Médio Oriente para buscar petróleo. Exato. Vai ter dificuldades. Sim. Logo, a África fica muito mais aberta, um mercado mais flexível para e em função das fragilidades, em função das fragilidades econômicas e políticas que a própria África apresenta, né? Portanto, a África apresenta fragilidades muito grandes. Apresenta é muito mais fácil a penetração de qualquer uma potência mundial entrar em África do que entrar, por exemplo, na Europa. Portanto, e mais, eu estou com alguma dificuldade de perceber que durante essa administração do presidente Donald Trump, portanto, criou tantos outros problemas, entre estes criou um problema que é com a Europa. Sobretudo a Europa Ocidental. Portanto, o presidente Donald Trump nessa altura está com alguma dificuldade de relacionamento. Mas também tratou-nos mal, nós como africanos, apelidou-nos de burros, por exemplo, pediu desculpas, mas os africanos não têm a força. Mas essa ingenuidade, que eu chamo, essa ingenuidade. Ingenuidade. Sim, essa ingenuidade. Portanto, qualquer um Estado, por mais forte que seja, não pode considerar os outros Isso é mais ou menos considerar as culturas. Não pode chamar a cultura do outro como sendo a cultura inferior do que a sua. Portanto, o presidente Donald Trump, ao chamar-nos do que nos chamou, então não é não, é ingênuo. É assim, nós temos também que saber a própria essência do surgimento do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump não foi preparado de base como sendo um político como tal. Eu considero que foi eventualmente uma... Não, mas o edifício da democracia no mundo ruiu. Vejam que permanentemente vamos lendo livros como morrem as democracias. Vamos lendo livros da Margaret Albright, Alerta, onde até nos avisa, e aqui, onde ela nos avisa de que os Estados Unidos são multilaterais quando o querem. Sim. E são unilaterais quando devem. Então, veja, há aqui uma visão muito realista do que é que deve ser. Exato. E tem sido este realismo que Donald Trump trouxe também para a sua agenda. Só que a diplomacia tem códigos. E o código nem sempre é o adjetivo. Quando uma liderança usa esse tipo de adjetivo para os líderes africanos, francamente, deixa uma imagem do Estado norte-americano. Só para terminar, só para terminar. Eu penso que o presidente Donald Trump está em contradição consigo mesmo e com os princípios portanto, republicanos. Em 2016, quando concorria a Hillary Clinton com o seu adversário, que é o Donald Trump, e para derrubar, se calhar, a própria Hillary Clinton, a Condoleezza Rice, que foi a secretária de Estado norte-americana, dizia assim: o mundo está a reclamar a presença norte-americana no mundo. Portanto, passa o pleonasmo. O mundo reclama a presença, ou seja, havia uma ausência norte-americana com o presidente Barack Obama, segundo os republicanos. Havia uma ausência, segundo a Condoleezza Rice. Mas eu acho que houve mais ausência norte-americana no mundo com o presidente Donald Trump do que com o presidente Barack Obama no mundo. Efetivamente, esta ausência. Eu acho que o presidente Donald Trump está em contradição consigo e com os princípios do seu próprio partido. Pois bem, vamos então fazer aqui mais um curto intervalo. Estamos a fazer uma antevisão às eleições presidenciais norte-americanas, cujo desfecho acontece hoje. Estamos na contagem final de votos, mas as urnas ainda estão abertas. Por volta de 1 da madrugada, tempo de Angola, encerram as urnas e depois certamente ficará já mais curto o tempo para saber quem vai ser o presidente da Casa Branca. Se é Donald Trump que renova o seu mandato ou se é Joe Biden que entra para a história como o 46º presidente da nação mais influente do mundo. Em um curto intervalo e já voltamos.
E estamos de volta ao nosso debate numa altura em que renovo aqui as nossas melhores saudações à nossa audiência, aos vários públicos que acompanham este debate sobre as eleições presidenciais norte-americanas. Donald Trump e Joe Biden, um deles vai ser presidente e administrador da Casa Branca. Trump, 4 anos de mandato, que cumpriu já, e Joe Biden, que quer ser o que foi Barack Obama quando, portanto, foi vice-presidente do primeiro afro-americano a chegar à Casa Branca. Lá esteve Barack Obama durante 8 anos, Barack Obama que entrou na última fase da campanha a favor de Joe Biden, mas acredito eu que não teve a força, a dinâmica que Joe Biden esperava ter, porque Biden também parece-me que do samba, corrija-me se estiver enganado, está algo cansado. Portanto, não consegue galvanizar os americanos, ou não conseguiu ao longo da sua campanha, nem mesmo na reta final na Pensilvânia, ele conseguiu, digamos, galvanizar os americanos. Ou estou errado? Sim, o Biden realmente acaba não surpreendendo. E eu trago uma perspectiva muito diferente. Se calhar o Trump ganha, ou seja, sim, o Trump ganha, não porque fez muita coisa, mas é porque o Biden Trump fez... ganha no colégio eleitoral ou na votação Não, ganha popular? exatamente, ganha as eleições. Se calhar venha ganhar, não porque o Trump, não porque fez muita coisa, porque até acabamos concordando que a nível daquilo que é a política externa, que sempre foi a bandeira dos Estados Unidos, não fez quase nada. Mas a nível interno, aquilo que é a economia, conseguiu realmente marcar o povo americano. Todavia, o Biden acaba exatamente de trazer quase nada daquilo que é as eleições neste momento. Mas é preocupante, sobretudo, porque tinha muita possibilidade, muitas oportunidades para exatamente combater e derrubar até o Trump, sobretudo na questão da pandemia. Okay? A pandemia vai ser exatamente um elemento de extrema importância para quem exatamente vai ganhar as eleições. Mas aqui buscando um elemento que o Dr. Bonifácio trazia, quando estamos a ver a potência americana a nível interno, e porque o Trump prometeu realmente emprego, fez crescer a América a nível econômico, mas se calhar acaba exatamente de ganhar por conta desse elemento mesmo, a novidade, porque vai sempre prometendo, okay? Que vai vir a vacina. E esta questão da vacina, e ele questionado no último debate, os cientistas afirmam que a vacina está distante, mas você deve encaminhar exatamente com o meu tempo e não com o tempo dos cientistas. Tem sempre esses elementos que acabam sempre surpreendendo o povo americano. E neste momento, o próprio povo americano se questionar se prefere exatamente o Biden para dirigir o destino americano, entre o Trump e eles, vão exatamente escolher certamente o Trump. Uma única razão. Porque Trump conseguiu realmente provar que em quatro anos a economia americana cresceu de forma estrondosa, cresceu muito. E olhando para Biden, aquilo que é o seu posicionamento, estamos a falar de 78 anos, okay? E a razão pela qual lança a sua vice afro-americana, e na minha perspectiva acabou lançando se calhar de forma muito precipitada. Não leu exatamente os tempos, os meandros daquilo que é da política. Porque era importante esperar exatamente um tempo favorável para então lançar a afro-americana, porque essa afro-americana sempre representou uma ameaça para aquilo que é o posicionamento do Trump. Mas acabou exatamente lançando num tempo que se calhar de forma extemporânea. E isso vai exatamente em conta com aquilo que é o seu posicionamento. Mas a ver, vamos realmente o Biden conseguir conduzir os destinos americanos ou não. E Bonifácio, essa narrativa é correta? Bom, eu não sei se a questão relacionada com a vice-presidente pode ou não prejudicar o Biden, porque há timings próprios, né? E eu acho que ao indicar a vice-presidente, a candidata a vice-presidente, houve aqui uma perspectiva, uma intenção de piscar o olho ao eleitorado afro-americano. E como nos últimos tempos os afro-americanos têm sido muito prejudicados, sobretudo pelas autoridades policiais, e tem havido aquela posição, portanto, do Donald Trump, ou seja, é indiferente do Donald Trump, é indiferente daquilo que tem vindo a acontecer, e as manifestações têm estado a multiplicar-se, eu acho que esta foi a intenção de catapultar. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento... Doutor Israel, ela acabou exatamente fracassando.
Vou justificar. Ela acaba exatamente fracassando, sobretudo na sua abordagem, quando orienta que quem votar, por exemplo, no Trump é exatamente contra os negros. Acaba sendo aqui infeliz na sua colocação. Não sei, eu vi o último debate, Foi ou seja, eu vi o debate exatamente essa abordagem. Foi exatamente essa candidato a abordagem. vice-presidente, não sei se foi... Não, estou a falar exatamente do Biden. O Biden foi exatamente infeliz na sua colocação, uma vez que traz essa senhora para a sua vice-presidência e, no outro sentido, afirma quem exatamente votar, por exemplo, para Trump, e considerando aqui no seu entender que todo o povo americano que votar para o Trump é exatamente racista, como sendo exatamente todos os republicanos sendo racistas aqui, se calhar... Não, se calhar, pronto, essa é uma posição, mas acho que a primeira posição é aquela que eu apresentei, em função dos últimos acontecimentos que têm estado tanto a deturpar ou a constranger a própria sociedade americana. A segunda questão que eu coloco, se calhar nessa questão de colocar a vice-presidente, é também pescar o eleitorado do presidente Barack Obama. Portanto, Barack Obama ganhou 2 vezes com uma certa facilidade, entre aspas, e há aqui este concerto. Portanto, vamos buscar aqueles que foram, tanto o eleitorado de Barack Obama, que teve sucesso nos 2 primeiros mandatos, e depois vamos agora fazer um aproveitamento pontual daquilo que tem sido a posição do presidente Donald Trump, que é a indiferença que apresenta sobre as pessoas que têm sido tanto maltratadas pela polícia. Portanto, o presidente Donald Trump pouco ou nada fez para se pronunciar sobre a questão. Aliás, quando a vice-presidente de Biden aparece em público, a primeira questão que trouxe é efetivamente sobre aquelas pessoas que foram mortas pela polícia. Eu acho que é um aproveitamento. E na política tem exatamente disso. É saber aproveitar o momento ou seja, fazer leitura do momento e ser pontual para que aquilo catapulte. Portanto, eu acho que foi efetivamente aquilo que os democratas quiseram fazer. Mas, no essencial, eu penso que os americanos vão decidir, efetivamente, mas eu acho que o presidente Donald Trump, não falo isso em função das sondagens, mas, no essencial, o presidente Donald Trump parte com alguma fragilidade, do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Porque qualquer um de nós, enquanto cidadão dos respectivos países, portanto, precisava de alguma coisa muito mais significante. Por exemplo, a questão relacionada ao Obamacare. É a saúde. E aqui o Dr. Bernardo disse uma coisa muito importante, que tem que ver. Os povos têm 2 elementos, a saúde e a educação. Que se você não mexe na saúde e na educação, tudo o resto não funciona. E o presidente Donald Trump, durante esses 4 anos, fez tudo, mas menos a saúde. Aliás, foi um elemento que foi agora na discussão que foi levantado. Aliás, Biden agora diz que vai ser, em vez de Obamacare, quer ser Biden-Care. Bom, meus caros, vamos fazer aqui mais um curto intervalo. Depois, quando voltarmos, vamos dedicar espaço a relações entre Angola e os Estados Unidos. Aliás, desde a proclamação da independência em 65, o Estado angolano, portanto, lidou com 8 presidentes, embora não tendo nenhum deles visitado o nosso país, mas tiveram também influência nas relações entre os 2 Estados. Lembro que foi Bill Clinton quem reconheceu a soberania nacional a 19 de maio de 1993, mas tudo começa com o Gerard Ford. Foi ele que, depois de se aconselhar junto de Mobutu e de Kenneth David Kaunda, decidiu não reconhecer a pátria fundada por Agostinho Neto. De lá para cá nenhum presidente veio, mas vieram secretários de Estado, o último dos quais, Mike Pompeo, esteve aqui no nosso país, e é sobre isso que nós vamos falar na última parte deste nosso debate sobre as eleições presidenciais norte-americanas. Por isso, não saia daí, acompanhe a parte final deste debate com os especialistas que a TVZ me convidou hoje para analisarem o que se vai passar nas próximas horas nos Estados Unidos da América.
E nesta parte final, o comentário dos nossos convidados, que estão aqui a analisar hoje as eleições presidenciais norte-americanas. Os americanos estão a votar para escolher o novo inquilino da Casa Branca. A dúvida permanece até o momento. As urnas fecham por volta da 1 da madrugada, tempo de Angola. Queremos saber se Donald Trump renova o mandato ou se Joe Biden faz a sua estreia na Casa Branca. Bernardino Neto, 45 anos de independência de Angola, 27 anos de relações político-diplomáticas. Bill Clinton reconheceu o Estado angolano. De lá para cá, nunca nenhum presidente americano visitou o nosso país. Já tivemos em bom plano quando 13% das necessidades energéticas eram cobertas com petróleo angolano. Hoje já não acontece. Angola tem ou não o peso suficiente para poder, à escala africana, digamos, merecer um outro olhar por parte das administrações norte-americanas? Tem estado a merecer este olhar. Só para lembrar, em agosto de 2018, estiveram cá generais norte-americanos que vão passar para a reserva, trazendo jovens que os vão substituir e precisamente para perceber a dinâmica da construção da paz no continente africano, a segurança e todo aquele exercício da nossa diplomacia. Mas, Amílcar, traz aqui um elemento que é importante e que nós até devemos, de forma conjunta, analisar. Aquilo que é resultado da nossa diplomacia. Não veio cá nenhum presidente norte-americano, não veio o presidente chinês, e também não veio o presidente da Rússia. E então, esta diplomacia que nós temos estado a projetar precisa de subir para um outro degrau. E aqui as lideranças destes países, todos eles parceiros estratégicos de Angola, precisam cá estar. Trump não esteve em África, mas Xi Jinping veio à África, o presidente russo também para a África tem estado... Então eu acho que tudo quanto a diplomacia angolana tem estado a fazer e com boas referências, eu acho que agora precisa ser complementada com estas presenças. Vamos esperar se o presidente João Lourenço conseguirá trazer essas lideranças. Porquê? Porque no ato de empossamento, no seu discurso, indica como primeiro parceiro estratégico os Estados Unidos da América. Então, há aqui uma diplomacia que precisa ser construída e costuma-se dizer que em diplomacia não contam só os fatores. E aqui nós, do ponto de vista geopolítico e geoestratégico, temos os fatores nesta encruzilhada de duas organizações, de um lado subregionais, de um lado a anglófona SADC e do outro lado a francófona, mas isso também vai notar que para o PIB do continente africano somos uma das grandes expressões. Um PIB que é feito, que é resultado do petróleo. Quando o petróleo está em alta, o nosso PIB chega a 120 bilhões de dólares. Quando o petróleo está em baixa, anda ali os 70, 90 bilhões de dólares. Mas agora perguntamos, este dinheiro a quem pertence? E então aqui para dizer que o desafio da nossa diplomacia não é simplesmente lutar para que estejamos nas cadeias produtivas globais. Precisamos também estar na cadeia financeira global. Como mobilizar investimento estrangeiro, direto, para a nossa economia? Leitão Ribeiro tem a resposta. Deve ter, porque o desafio é muito grande, de facto, e temos de pensar nesta dimensão. Olha, Leitão Ribeiro, relações Angola-Estados Unidos. A nossa diplomacia tem feito. E sabe que nós há um tempo essa parte, a Angola tem levado um campo muito sério que é a diplomacia económica. E passa inclusive pelos Estados Unidos. Sabe que as tem consistência, tem substância? Tem consistência, tem substância, meu que Xavier. Sabe que claro que nós temos de facto um problema. Bem, aqui temos temos consistência. Desculpa, sem calma. Por uma questão objetiva, o senhor James Baker, da Voz da Alemanha, dizia que Angola é bom de acordos, mas nada acontece. E é uma voz que diz que há mais de 20 anos acompanha os resultados da nossa diplomacia. Então aqui não basta só o que nós fazemos, mas como o mundo olha para nós. Sim. E depois há um outro livro, As 20 Guerras que Mudaram o Mundo, o século XXI, que nos diz que o senhor Emmanuel Reich e o senhor Pierre Servan são os atores do livro, dizem que a diplomacia angolana é flutuante. Então, há aqui situações que nós, com cabeça fria, temos de ponderar e analisar, olhar o resultado e ver o que é que nós podemos catapultar, porque precisamos de novos atores dentro da nossa diplomacia. Leitão Ribeiro, 40 segundos. Roubado dos outros tempos. Por um amigo. Claro. Não, foi ele que provocou. Amílcar, eu penso que nós tivemos durante algum tempo um problema. Tivemos um problema de conseguirmos explorar.
era tentar explorar as oportunidades que Angola tem que ter dentro dessa diplomacia externa com os Estados Unidos. Era, de facto, vemos aquilo que nós aproveitamos e as oportunidades que nós temos. De facto, aproveitamos um bocadinho mal. Mas eu penso que, repara, nos últimos anos, nenhum país africano, eu acho que os companheiros aqui vão dizer, nós tivemos, o único problema é que a única liderança americana com quem nós lidamos melhor, e repara, e vão concordar comigo, foram sempre as lideranças democráticas. Quem reconheceu a independência de Angola, quem reconhece o Estado de Angola, foram os democratas. Repara, durante esses últimos anos, nós tivemos, por exemplo... E aí está se calhar está o erro da própria nossa diplomacia. Calma, para eu não perder mais tempo. Não escolhemos. Mas creio que em termos de objetivos da cooperação, se calhar está o erro. O Bush Filho foi mais pragmático. Nós não podemos escolher se é Israel. Deixa terminar. Já não temos tempo, Leitão Ribeiro. Peço desculpas, vou ficar com o Tussamba. Sim, 40 segundos. É preocupante a nossa diplomacia, e eu faço aqui se calhar um paralelismo, sobretudo com a vinda da chanceler alemã, e que realmente acabamos não aproveitando, conforme o Dr. Bernardino disse. Não tem nenhum sentido nós trazermos tantos estadistas para Angola e quando realmente nós não temos um horizonte temporal para aquilo que são os acordos. Não temos proveito. Não temos exatamente proveito desses acordos. E o multilateralismo que o presidente João Lourenço defendeu no ano passado nas Nações Unidas é sentido ao contrário daquilo que é o posicionamento do Trump, que não aceita exatamente o multilateralismo. Então, aqui estamos em contramão. Para terminar, para dizer, os Estados Unidos da América é um país tão importante do mundo que tivemos que ficar aqui essas horas todas só para analisar. Se fosse a China ou a Rússia, nós não ficávamos aqui. Mas como os Estados Unidos da América, então, é um país importante. E Angola deve, efetivamente... É a nação mais influente do mundo. Exatamente. Não perde. Então, Angola deve, efetivamente, estabelecer essa relação. Buscar consensos e buscar. E Angola não pode, e contrario mais aqui, Angola não pode escolher ideologias. Angola não a escolhe. diplomacia angolana tem que olhar para aquilo que é o proveito daquilo vamos ver um resultado que aconteceu. Vamos ver um resultado que aconteceu nos são democratas, se são republicanos, isso parece nós conseguimos. Quem diria Israel que tu conseguirias trazer, e nos últimos anos era essa impensável, que a nossa diplomacia, quem diria que tu terias um Pompeu dentro da casa da diplomacia de Angola? Uns anos, um republicano, era muito difícil, claro. Não, mas repara, mas tu tiveste, norte-americano, não, mas tu tiveste, isso era difícil. Mas tu tiveste duas vezes, tu tiveste um Jorge Chicote, tu tiveste um Jorge Chicote duas vezes. É para chamar a atenção de uma determinada assunto. Nós precisamos ter, portanto, a relação deve ser. Assim, a escolha não é nossa. O povo comum, o cidadão comum. A escolha está nas instituições americanas, o cidadão comum não quer saber a questão política entre Angola e os Estados da América. O cidadão comum quer saber os resultados entre Angola e os Estados da América. Agora, tudo quanto vem para aqui, para Angola, e nós vamos para os Estados da América, são questões mais políticas. Mas estão nos resultados. Mas questões políticas não resolvem o assunto. Há bons resultados no ramo militar, na saúde, há bons planos. Há uns planos, inclusive, com relação ao setor de saúde, inclusive... Estão onde? Estão onde? O cidadão comum sabe disso. Estamos conversados. Isso são questões... Estamos conversados em um assunto que não se esgota. Nós temos que levar essa relação... Muito obrigado em um assunto, José Bonifácio. Muito obrigado em um assunto que não se esgota. Eleições americanas, amanhã de manhã voltaremos a estar aqui para analisar o desfecho destas eleições, eleições que decorrem no momento em que os americanos se confrontam com a Covid-19, como é um pouco por todo o mundo, mas o que é facto é que são o país que mais sofre, mais de 230 mil norte-americanos morreram por causa desta doença, mas há outros cidadãos americanos preocupados, estão no desemprego, há violência racial também ideológica, com culpas também para a polícia que continua a matar cidadãos negros indefesos e também muitas clivagens sociais no país mais influente do mundo. Assim falamos aqui no Debate Livre sobre as eleições presidenciais americanas, Donald Trump ou Joe Biden, um deles vai ser presidente dos Estados Unidos da América, amanhã de manhã, aqui na TV Zimbo, para lhe dar o resultado final destas eleições. Muito boa noite e foi um prazer.